Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam me ouvindo. Tá bem meu áudio, Amani? Tá ótimo. Me ouvem Ou- bem também? Ouço bem. Eu sou Kirli Arruda, sou secretária executiva da CapTI. Vim aqui dar as boas-vindas para vocês. Essa é a nossa primeira edição da nossa rede de negócios do ano de 2025. A gente já vem fazendo esses encontros há 2 anos. Aqui já passaram mais de 10 produtos e serviços, né, das nossas empresas associadas. Na de hoje, vamos falar com Elmani Lucas, que é da Eleve CRM. Ele disse que a missão dele agora é expandir, né, o produto dele junto aos canais sênior, junto às nossas empresas associadas da CapTI. Então, fique à vontade, Amani. Agradecer de novamente nossos amigos, nossos parceiros que estão aqui. Vamos ter 40 minutos de exposição do Emani e vamos deixar uns 10 minutos para perguntas e respostas. Podem escrever no chat, pode escrever o nome para perguntas, podem solicitar para participar nas próximas edições também para apresentar. Apesar que nosso calendário já está fechado desse trimestre, desse semestre, né? Mas quem tiver interesse pode me chamar no privado, pode me chamar também para se associar também, tá bom? Então, Muito bem-vinda, bem, Mani, Kirli. fiquem à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Estamos vindos aí de 2 semanas de muitas atividades, né? Teve o Summit da Sênior na semana passada, o RP Summit essa semana, então muitas novidades acontecendo aí para todos e é um bom momento também para a gente falar do Eleve CRM, que veio como uma novidade, né? A empresa já existe há 5 anos, mas ela começou a alavancar agora para fora da região sul, que é onde ela nasceu, e a gente já está conseguindo levar essa plataforma para muitas pessoas conhecerem. Falando um pouquinho do CRM, a gente se apresenta como uma plataforma 360 graus, que é a gestão total do relacionamento. Muitos CRMs se apresentam assim também, né? Isso não é uma exclusividade nossa. Mas poucos CRMs, de fato, conseguem fazer uma integração de uma jornada completa do cliente dentro da mesma plataforma. Então, aqui, como a gente fala, né, que é uma plataforma 360 graus, a gente está falando de automação de marketing, pré-vendas, o funil de vendas, cross-selling, entrega e suporte. Eu não sei quantos de vocês já viu uma plataforma completa como essa. As que a gente conhece mais são as internacionais, né? Das brasileiras, poucas têm essa abrangência. E o CRM nasceu com esse intuito, né? Um ponto de diferencial dos demais que existem no mercado, no sentido de cuidar da gestão completa do cliente. Na parte de marketing e geração de demandas, ele já vem embarcado uma inteligência de negócio para a criação de campanhas, para facilitar a comunicação da empresa com o seu mercado, seja ele de prospect, seja ele de clientes da base, seja ele de ex-clientes também. A gente consegue criar diversas origens, né, e formas de disparo de e-mail marketing, criando dentro dele mesmo uma landing page, né, que ele tem um editor e gerador de landing page, de uma forma bastante intuitiva e fácil de usar. Com um clique, arrasta, solta, já vem com alguns templates prontos também. E o marketing da empresa pode criar outros templates também, para que toda a área da empresa possa utilizar. Ele faz uma gestão de funil de atendimento de leads também, separando por etapas, por jornada, por fluxos diferentes. A gente consegue ter uma timeline também do cliente, da pessoa, né, do lead, desde o início do relacionamento até quando ele converte para uma oportunidade, quando essa oportunidade vira um contrato, quando o contrato vira uma entrega, e essa entrega, no final, ela vai para o suporte. Ele tem um gerador de envio de e-mail marketing nativo também, e um gerador de origens. Quando um prospect ou um lead clicar numa landing page ou num site, ou enfim, em qualquer lugar que você fez o convite para ele,
Isso vai virar um list dentro do CRM e já vai deixar gravada a origem daquele list, para que você possa depois fazer o monitoramento e agregar inteligência de marketing nisso. Hoje gasta-se muito dinheiro em marketing digital, né? Impulsionamentos, etc. Então, é cada vez mais importante você ter uma visão clara das, das origens, né, dos leads, para saber o que está convertendo mais ou menos e aonde você vai gastar mais ou melhor o seu dinheiro de investimento. Na parte de vendas, aqui está uma grande força do Eleve, que a gente consegue organizar toda a trajetória, né, do funil aqui dentro. A gente consegue criar jornadas diferentes para ofertas diferentes. Eu, como sou oriundo do mundo sênior também, fui diretor comercial da Uidu durante muito tempo, eu conheço um pouco da sistemática, né, de atuação do mundo sênior, e eu sei dizer que uma jornada comercial de ERP ela é diferente de uma jornada comercial de HCM, que é diferente de uma jornada comercial de acesso, que é mais diferente ainda de uma jornada comercial de equipamentos de acesso, além de outras tantas ofertas e portfólio de produto que cada uma empresa também tem. Então, a gente consegue aqui criar um fluxo otimizado para cada tipo de oferta. Ofertas de ciclos mais longos, ofertas de ciclos mais rápidos, mas sempre mantendo a visibilidade do histórico, de tudo que aconteceu, do que é importante ou obrigatório em cada etapa, né? Você conseguir avançar de etapa desde que você cumpra todas as etapas da etapa anterior, e aqui a gente consegue colocar gatilhos, consegue criar checklists obrigatórios, consegue criar formulários também de preenchimento. Tem uma parte que chama roteiro de oportunidade, onde a gente cria um rating para essa oportunidade. A gente coloca o conceito do bunch dentro do CRM, né, onde o vendedor precisa dizer se ele está falando com quem decide ou não, se o cliente tem orçamento ou não, se essa oportunidade, qual é o nível de aderência que esse produto tem com a demanda que o cliente apresenta, se ele está ou não no tempo de fechamento, se o processo dele é imediato ou é de longo prazo. Então, esse conjunto de perguntas e respostas, eles montam o que a gente chama de rating, que é uma pontuação, para que o gestor possa ver, no momento de uma discussão de forecast, por exemplo, se aquelas contas que o vendedor está dizendo que estão próximas de fechamento, se a jornada dela está bem consistente e se não teve nenhuma etapa que não foi abordada, porque é muito comum a gente chegar numa etapa final de fechamento de negócios e surgirem perguntas que não foram feitas durante a jornada, né? E isso faz o processo voltar para uma etapa técnica de novo e faz com que os processos demorem mais do que o desejado. Então, quando você tem um controle e uma eficiência nesse fluxo, e você faz com que as pessoas cumpram com as etapas, né, que as boas práticas recomendam, quando chega na fase de negociação, de fato está na fase de negociação. Aí é discutir valor, condição de pagamento, de repente discutir se vai ter mais de uma fase do projeto, mas são discussões comerciais de finalização mesmo do projeto. Isso parece óbvio, mas é muito comum de o processo ficar indo e voltando por não ter atendido todas as expectativas do cliente ou do prospect nos momentos adequados, né? Então, a gente consegue criar dentro do CRM uma jornada com múltiplos funis, e aqui, de novo, trazendo para o mundo sênior, né? Você consegue ter um funil para RP, um funil para HCM, um funil para acesso. Você consegue disponibilizar que as áreas de operações, né, de entrega consigam enxergar também esse funil de vendas, porque as lideranças, uma liderança da parte de entrega, ela tem que estar muito antenada com o que está prestes a ser vendido, para que se prepare, se antecipe a um aumento de demanda, por exemplo, ou que ela antecipe também para a área comercial uma eventual ociosidade de time,
fazendo com que a área comercial atue mais fortemente em uma ou outra frente, no sentido de otimizar, né, a venda para aquela linha de negócio específica. Então, quando a informação ela é disseminada para a empresa inteira, a relação entre as áreas fica muito mais fluida e muito mais integrada. Você consegue fazer os disparos de e-mail, de ligações e de WhatsApp por dentro do CRM também. E tudo aquilo que você conversa numa ligação telefônica, porque ele tem uma integração nativa com o VoIP, essa gravação fica na timeline também da oportunidade. E a gente está preparando uma feature nova que vai sair até o final do primeiro semestre, e vai transcrever essa conversa, esse áudio, para texto, porque no CRM também já tem uma inteligência artificial embarcada, e ela vai poder analisar e gerar insights a partir dos dados que estão inseridos na oportunidade e das conversas também que foram feitas ao longo dela. Então, quando você faz ligações, disparos de e-mail, WhatsApp por dentro do CRM, a gente elimina o grande gargalo que é das gestões comerciais, que é ter um CRM alimentado. Hoje, normalmente, o vendedor tem que fazer uma atividade, abrir o CRM e escrever dentro do CRM o que, é que ele fez. E o nosso conceito é, você vai fazer tudo por dentro do CRM, vai trocar um e-mail com o cliente. Quando o cliente responder esse e-mail, ele vai vir para dentro do CRM também. Você vai poder monitorar se o cliente abriu e leu esse e-mail ou não. Então, a atividade do vendedor ela passa a ser nativamente alimentada, alimentando o CRM sem que ele tenha um retrabalho para isso. Uma funcionalidade muito rica também que o sistema tem, que a gente chama de mapa de cross-sell, que para quem é do mundo sênior, ouviu muito o Jean Jorge falar sobre isso, sobre o white space, né? Que é a gente conseguir explorar os espaços em brancos que a nossa jornada começa. O Kirli, eu vou te pedir um favor, que a Val está tendo dificuldade para entrar. Se você puder dar um toque nela para mim, por favor. Você tem um contato dela aí? Na Eu Sancom? não, eu não. Eu vou te passar aqui, tá? Tá Por bom, favor. tá joia. Então, quando a gente fala do white space, foi muito abordado isso nos últimos 2 anos pela Sênior, que é a potencialização das vendas na base de clientes. E a gente consegue ter dentro do CRM uma tela onde eu digo o que o cliente já tem do meu portfólio, o que ele não tem, o que ele tem potencial de ter e o que ele não tem potencial de ter. Então, imagina um cenário onde a gente está, isso é muito comum também quando a gente fala de HCM, o cliente usa lá um SAP da vida e a gente tem lá na carteira um HCM com ele, é pouco provável de ficar fazendo uma campanha de RP para converter ele de SAP para o sênior, né? Então você já tira aquilo do radar também para não gastar energia e não gastar dinheiro com aquilo e focar onde tem oportunidade. Provavelmente ali vai ter um potencial para oportunidade de acesso. E hoje, pelas unidades sênior que eu conheço, né, menos de 30% dos clientes de HCM têm o Honda Acesso. E é um produto assim, campeão de vendas, sem concorrente no mesmo nível no mercado. Então, quando você consegue estruturar a visibilidade da sua base para criar campanhas e estratégia de atendimento para aumentar o portfólio, é muito mais barato você vender na base do que vender para um cliente novo, né? O CAC, o custo de aquisição do cliente, ele é muito mais baixo quando a gente fala de venda na base, isso já é histórico e sabido por todos. A gente consegue criar uma campanha de marketing só para aqueles clientes que têm potencial de ter o Honda Acesso, por exemplo. E dentro do CRM, fazer esse disparo, depois monitorar quem abriu, quem leu, quem clicou, depois fazer um remarketing em cima só de quem clicou, por exemplo, que é quem despertou o interesse inicial, e assim você consegue fomentar a disseminação do conhecimento do seu portfólio por toda a sua base de clientes. A gente trata também das agendas, né, de todo o time.
Então, as lideranças conseguem ter visibilidade das atividades que o time está executando, seja ela marcação de visitas, ligações, ligações atendidas, ligações não atendidas, tempo de ligações, né? Quanto tempo o vendedor ficou falando com o cliente durante esse período de semana, mês, enfim. E você consegue ter uma medição em tempo real de tudo que é executado pela equipe comercial. Eu costumo dizer que a meta ela tem uma hierarquia. E o primeiro passo, né, o primeiro grau de hierarquia da meta é venda. E essa é fácil de medir. Vendeu ou não vendeu. É binário. A meta é de R$ 100.000 por mês. Você vendeu quanto? 90? Bateu a meta ou não? Não bateu. Agora, a medição do trabalho, essa é mais difícil de fazer. Porque tem vendedor que trabalha mais e vende menos, tem vendedor que trabalha menos e vende mais, tem vendedor que trabalha muito e vende muito, tem vendedor que trabalha pouco e vende pouco. E é importante separar um do outro na gestão, né? Porque se o cara está trabalhando muito e está vendendo pouco, de repente está faltando um coach, uma mentoria, um ajuste de processo. Você está vendendo pouco e trabalhando pouco também, aí, infelizmente, tem que convidá-lo a partir para uma próxima jornada de profissão, porque aqui não cabe mais um vendedor que não performa e que também não trabalha. Então, a gente consegue aqui fazer uma medição muito precisa e clara de como que está essa atividade diária do vendedor, semanal, mensal, enfim. Uma outra coisa que tem embarcada também dentro da solução é uma plataforma de assinatura digital. Então, você consegue disparar documentos, e seja ele um template em HTML, ou um arquivo, um texto digitado no corpo do e-mail, ou um anexo em PDF, um anexo em PowerPoint, que seja, e solicitar que o cliente faça uma assinatura digital simples, só validando que ele leu e entendeu aquele escopo, ou uma assinatura digital com certificação, com token, com validade jurídica, para uma assinatura de contrato, uma assinatura de proposta, que também é gerada nativamente por dentro do CRM. Então, a gente tem os modelos de propostas para cada tipo de oferta, né? Se é uma oferta de projetos com horas abertas ou horas fechadas, por exemplo, a gente consegue fazer modelos separados, diferentes, e de dentro do CRM mesmo enviar e o cliente já assinar, e isso já voltar para o CRM com a informação de que todos assinaram para o encerramento da oportunidade, e a partir daí isso gerar uma entrega para as outras áreas de operação. Então, você consegue ter, de uma maneira rápida e profissional, uma gestão dessa documentação também, que é tramitada com o cliente, de propostas, contratos, termos de uso, e toda a documentação que se fizer necessária para uma venda segura. E como isso tudo é feito dentro do CRM, isso fica organizado. Quando essa oportunidade é ganha e vai para a área de entrega, quem recebe essa oportunidade lá no PMO tem visibilidade de toda essa documentação também. Então, fica mais fluida e mais garantida a comunicação entre as áreas, uma vez que as documentações que o comercial vê e que a área de operações vê são as mesmas. Não é um sistema mandando para outro. É o conceito de informação única, compartilhada com a empresa inteira, e não uma informação que é exportada, enviada para integrar com outras soluções. A área de entrega consegue ver até as ligações telefônicas que o vendedor fez com o cliente, por exemplo, se assim a empresa permitir. Porque a visibilidade ela pode ser integral ou não, dependendo do nível de perfil e permissão que cada usuário vai ter. Então, aqui a gente tem a assinatura digital de documentos, as gravações de audioligação e, no futuro breve, né, essa transcrição em texto dessa gravação. Uma transferência automática de responsáveis por tarefas, por oportunidades também, que você pode dizer que em determinadas etapas fazem parte daquele fluxo, um determinado perfil de profissional, um ETN, por exemplo, né? Quando a oportunidade chega na etapa de demonstração, um ETN deve ser avisado para que ele veja aquela oportunidade e entenda que aquela agenda que vai ser marcada para ele tem aquele histórico e também, mais uma vez, a informação fica mais disseminada dentro da empresa.
e consegue criar inúmeros formulários, checklists e dizer que em qual etapa que esse formulário é obrigatório ou não, que esse checklist é obrigatório ou não, e só permitiu o avanço da oportunidade uma vez que foi preenchido todas essas informações, digamos, obrigatórias ou essenciais. Uma vez vencida a jornada comercial e o cliente assinando a proposta, a gente entra com a área de entrega, né? A regra é clara, vendeu tem que entregar. E aqui vai também, por experiência própria, né, que às vezes a gente tem uma alegria grande na hora da venda, depois na hora da entrega existem os desafios, o cliente entra em estresse, porque a entrega é difícil mesmo, um projeto como o nosso são projetos complexos, né? E aqui você consegue ter, o vendedor também passa a ter mais visibilidade sobre o que está acontecendo na hora de entrega e consegue contribuir melhor também, aproveitando do seu relacionamento no apoio das demandas e tratativas que uma área de operações tem que fazer. Então, como é uma plataforma única, tem uma passagem de bastão automatizada, onde o CRM monta um booking, né, de vendas, com toda a documentação tramitada com aquele cliente, como planilha de estimativa, QIC, a própria proposta, contrato, enfim, todas as documentações que forem necessárias. E quando essa oportunidade chega para a entrega, ela já chega com esse booking todo montado também. Dentro da área de entregas, a gente consegue definir fases, etapas, tarefas, prazos, cargas horárias, dizer quem é a pessoa que vai executar determinadas tarefas. A pessoa entra na plataforma, aponta as horas consumidas para que tenha visibilidade de horas vendidas e realizadas estão compatíveis. Se está tendo um estouro de projeto ou se está tendo uma sobra de horas. Uma vez que a entrega é executada, toda a documentação que tramita também, ela segue o mesmo padrão de atendimento da área comercial. Então, consegue-se fazer ligações, envios de e-mails, envios de documentação, assinatura digital, assinatura eletrônica, tudo por dentro da plataforma, mantendo assim o mesmo padrão de alimentação do histórico do CRM, conforme eu falei anteriormente da etapa comercial. E uma vez entregue e assinado o termo de aceite da solução, entra numa etapa de suporte, sustentação ou atendimento, né, conforme algumas empresas utilizam a nomenclatura. E aqui a gente consegue também criar o fluxo de atendimento para o suporte conforme cada tipo de oferta também. O fluxo de atendimento de HCM, de RP, se for diferente, a gente consegue fazer as etapas diferentes também. E a evolução desse fluxo segue também a mesma arquitetura do sistema inteiro, o que pode ter checklist, pode ter formulário de preenchimento, e toda a tratativa, mais uma vez, fica na timeline do cliente. Isso faz com que uma demanda mais recente, né, no que se diz respeito a CS, que é o profissional de CS que está na frente de combate, digamos assim, com o cliente, ter visibilidade da jornada inteira dele dentro da companhia. Hoje o CS utiliza várias ferramentas para que ele tenha essa visibilidade. Pelo Eleve, numa mesma tela, ele sabe quantas oportunidades já foram trabalhadas, quantas foram ganhas, quantas foram perdidas, quantas estão em andamento e quais. E é tudo click to view, né? Qualquer oportunidade que ele clicar, ele abre o histórico dela inteiro e tem visibilidade dela inteira. Ele vê quais produtos aquele cliente tem potencial de consumir ou não, e ele pode ali naquele momento também alimentar essa planilha de white space e cross-selling, identificando oportunidades, e dali ele pode até abrir uma oportunidade para um vendedor especificamente, ou dizer que aquele cliente tem um potencial para algum produto do nosso portfólio. Você consegue ver todas as entregas que estão em andamento, né, de projetos, de serviços, que seja, que estão em andamento e que já foram finalizadas, também com todo o histórico, e todos os chamados que o cliente abriu e que foram atendidos. Então, a visibilidade de 360 graus, ela fica patenteada e clara quando a solução ela vai desde o marketing até o suporte. Alguns CRMs chamam de área de atendimento, mas ela é uma área só de comunicação com o cliente.
E aqui não, aqui a gente fala de uma estrutura organizada de entrega e quase que uma gestão de projetos, né, porque a gente consegue até gerar também um status report no final, dizendo previsto e realizado por etapa, por tarefa, e também do suporte, fazendo assim a jornada de ponta a ponta do cliente por dentro do sistema. Na parte do suporte, inclusive, existe um portal que é o white label, ele vai para a marca do canal, né, a marca da sua empresa, onde o cliente acessa o portal, abre o ticket ou manda um e-mail para um determinado e-mail que já cai direto dentro do suporte também, e faz uma fila de distribuição que pode ser automática por perfil de atendimento ou por perfil de oportunidades. Consegue criar uma série de automações aqui para facilitar e otimizar também esse fluxo. E aqui eu trago uma novidade. A gente assinou na semana, há 15 dias atrás, um acordo com a Data Source Expert, que é uma das maiores empresas de Power BI do Brasil, uma das mais altas certificações da Microsoft eles têm. E eles têm o que eles chamam de Dashboard, que é um painel de BI que vai ficar embarcado dentro do Eleve. Então, além dos analíticos que já existem hoje no Eleve, são muitos, eu vou mostrar um pouco aqui na frente, vai ter uma camada de BI poderosíssima acoplada ao sistema, que vai poder unir informações do CRM com o RP, com outras fontes diversas de dados que você tem aí, que você possa explorar, com informações de mercado, cotação de dólar, enfim. Você vai poder construir a partir do Eleve uma plataforma de analíticos e dados de tudo que você quiser fazer para dentro da sua empresa, não só da área comercial, inclusive. Isso deve ficar pronto nos próximos 60, 90 dias aí, já deve virar produto e estar dentro da solução para poder ser comercializado. Hoje já existem integrações nativas com Conta Azul, com OMIE, com Sênior. Né? Essa integração com Sênior está no projeto piloto, mas até o final agora de março ela já deve estar operacionalizada para essa integração nativa, fazendo com que uma venda executada dentro do CRM vire um pedido dentro da Sênior. E o modelo de negócio do CRM, da Leve CRM, é uma venda que tenha licença e serviços, ela gera duas entregas. Uma que vai para o PMO, para startar a área de serviços de entrega daquela solução, e uma que vai para o financeiro da empresa para startar faturamento, a gestão do contrato, os aditivos, né? Se é um upgrade, se é um downgrade, se é uma venda nova. A gente consegue fazer uma cadência disso também com uma jornada bem fluida, integrando o CRM com o ERP. Esses são os que já existem, o que nada impede de integrar com outros ERPs também. E quando é um ERP que tenha uma base de clientes grande, a gente cria uma integração, ela vira nativa do sistema e vira produto depois. A utilização do CRM ela é bastante rápida, né? É uma plataforma 100% digital, 100% SaaS, e a gente consegue trazer alguns modelos de sugestão de processos também. Se uma empresa quiser começar do zero uma utilização de CRM, sem importação, por exemplo, provavelmente com uma semana ela já consegue começar a usar o CRM. Quando tem importação de dados, aí entra uma variável que precisa ser analisada, o que, que vai trazer, precisa ser tratada as informações que vão trazer também para que não venha poluição, mas a gente consegue fazer uma implantação muito rápida do CRM devido à arquitetura de solução que ele foi desenhado. E uma coisa também que a gente não abre mão é da implantação, do setup. É muito comum também as empresas entrarem num site da internet, baixar um login e senha, pegar uma versão do sistema, começar a usar, muitas vezes sem o treinamento adequado, sem as parametrizações adequadas, aí utiliza pouco ou mal, né, aquela solução e acaba aquilo não trazendo o retorno esperado. A nossa implantação ela é toda feita com a nossa orientação e com o nosso acompanhamento e com o nosso monitoramento também. Até pós-implantação, a gente consegue monitorar se o cliente está utilizando bem ou não a solução e trazer insights pelo nosso CS de melhor utilização e melhor adequação do sistema para a realidade de cada projeto.
Então, a gente tem uma equipe focada em fazer o seu projeto dar certo. O nosso índice de churn é praticamente zero ao longo dessa jornada da empresa. Então, a gente tem uma taxa de sucesso muito grande devido a essa estratégia de não deixar o cliente sozinho nessa jornada de implantação. Então, como eu falei, ele já traz um conjunto de painéis nativos. Cada um módulo do sistema tem um conjunto de indicadores, né? Onde você consegue gerenciar muito bem a sua equipe, inclusive trazendo uma taxa de assertividade, taxa de conversão por cada tipo de oferta, por vendedor, por equipe. Você consegue ter uma medição muito clara de um indicador que é muito importante para todo mundo que trabalha na área comercial, mas que é um indicador que às vezes é difícil de medir, né? Poucas empresas têm isso de uma forma estruturada, clara e precisa, e para a gente é uma informação que já é nativa desde o primeiro dia de utilização do sistema, você já consegue ter esse conjunto de painéis, de indicadores para apoiar e facilitar a sua gestão. Aqui eu estou sendo um depoimento de um vice-presidente da Bicomex. A Bicomex é uma das maiores empresas, talvez a maior empresa de auditoria tributária e fiscal para comércio exterior do Brasil, empresa de quase 1 bi de faturamento, que é um grande utilizador da ferramenta. E uma coisa que eles falam muito sempre é da flexibilidade e abrangência que a ferramenta tem. A Eleve, ela é oriunda de uma fábrica de software, que é a Face Digital. Então, a gente consegue, eventualmente, até desenvolver novas aplicações integradas ou não com o CRM, através da parceria com a Face Digital. E é uma parceria que funciona muito bem lá na Bicomex. Eles têm uma utilização muito alta das nossas soluções, desenvolvidas, personalizadas para ele, e as nativas também. Hoje a gente já está com uma presença nacional bastante solidificada, né? A gente já tem utilizadores do CRM em 80% do país. E o objetivo, como a Kíria falou aqui, é a gente expandir ainda mais, através até daquelas empresas, né, que além de utilizar o CRM, desejem também comercializar, vender, entregar, para criar assim também novas fontes de receita recorrente e uma blindagem da base, né? Porque muitas vezes o cliente da base que está buscando no CRM, ele pode encontrar uma oferta que venha junto com o RP também, e isso tornar uma preocupação de churn aí, de ruídos, digamos assim. Hoje, os canais da Cielo que já utilizam a solução são a Uidu, a Sancom, Engen, Detec e a ANC. Já estão em utilização, a Engen está em fase final de implantação agora, se não me engano, está para virar em produção. A gente tem mais 5 empresas, né, de canais da Sênior em fase comercial. Espera aí que nos próximos 30 dias a gente tenha esse time aqui mais robusto. E isso vem ajudando a trazer funcionalidades para o sistema para torná-lo mais aderente ao mundo sênior. Um conjunto de funcionalidades já veio com o IDU, com a Sancom também, agora está vindo com a Engen, com a Detec, com a ANC. Isso vai tornando a ferramenta mais adequada e mais aderente ao modelo da Sancom. Ela é líder de marketing do grupo Sancom, que tem a Sancom e a Pronos, que são clientes desde 2023, né? A Sancom é um dos maiores canais sênios do Brasil, com 15 pessoas na área comercial, e eles utilizam bastante o sistema. E eu queria convidar a Val, se ela tiver apostos aí, que eu parei de ver as pessoas aqui agora. Deixa eu ver aqui. Você está aí, Val? Oi, bom dia. Tô Bom na área. dia. Junte-se a nós, Val. Dê para a Bom gente aí um dia. pouquinho da sua experiência na utilização aí do sistema para compartilhar com a equipe aqui. Obrigado, bom Uhum. dia. Não, obrigado pelo convite, né? Bom dia a todo mundo aí. Então, a gente começou, né, antes ainda, porque agora a gente tem ali, né, o sistema, o CRM está se adequando às nossas necessidades aqui particulares de sênior, né? Então, uma das coisas que a gente contou ali muito com o apoio do time para a gente ter a visibilidade das 3 rúbricas de meta. E que hoje é possível a gente acompanhar isso, né?
Então é muito legal fazer parte desse processo também e ver a evolução da ferramenta, porque quando a gente fez no primeiro momento, assim, a gente não tinha essa Sim, visibilidade, exato, e é. aí, assim, o time foi muito assim, olha, a gente quer ver isso. Não, dá para fazer, dá para fazer. Eles foram muito comprando a ideia do que a gente precisava. E aí Sim, a gente foi, né, adequando e melhorando no decorrer do caminho. E aí fiquei feliz ali que já vem, vai liberar a integração, né? Porque esse eu acho que é a principal dor para a gente, né, humana, da gente sim, sim. conseguir fazer essa integração com o sênior. E aí, assim, né, antes, acho que a realidade, né, das pessoas, a gente é obrigada a usar o CRM de sênior, então a gente tinha todos esses controles paralelos, né? Então era sempre por 1.000 planilhas, era um monte de planilha para o executivo, né, da ponta preencher, um monte de planilha aqui para a gente monitorar. E aí agora, hoje, a gente faz todos os nossos alinhamentos com os executivos, quando a gente vai fazer, né, no começo da semana, o HIT semanal, que a gente faz individual e a gente tem os momentos coletivos. A gente só faz hoje dentro do CRM. A gente não Não, faz mais não com faz reunião controles. com planilha mais, né? Não, não tem mais reunião com planilha, é só dentro do CRM. E uma coisa que a gente não tinha muita dificuldade de ver, e aí quando tinha a planilha também, né, era assim, quanto tempo aquela conta a gente está trabalhando, e quanto tempo que a gente sabe que a gente não pode deixar as contas, né, ali com 60 dias sem atuação. Quanto tempo Sim. aquela conta está sem atuação. E hoje, assim, a gente já abre, assim, esse fluxo ficou muito fácil, porque daí eu abro, eu já tenho ali, que eu tô, não, tô com aqui a minha primeira beta. Ela tá aberta há 268 dias, eu já vi aqui com o executivo, parabéns, preencheu, tá sem movimentação há um dia apenas. E aí, essa visão a gente tem muito rápido. Isso que é muito legal, porque a gestão com o time ficou bem mais fácil dentro da Eleve. Assim, a gente tem essas visões muito mais rápidas, né? E dá para ir acompanhando as metas, né? Como se você vai cadastrando, porque a gente sabe também que sistema nenhum, né, vai funcionar se a gente não alimenta ele direitinho, né? Então, e Exatamente. aí por isso também a gente está pegando nos hits e dizendo assim, olha, pessoal, se não está no CRM, não aconteceu. Porque a gente precisa ter esse histórico. E aí, quando a gente vê ali no histórico da conta, porque daí assim, eu tô aqui, né? Eu tenho as pessoas aqui. Antes a gente tinha só uma célula de prospecção que passava para o executivo de conta nova, né? E aí, até o Eumani comentou, né? Daqueles formulários que realmente, se não preenchia todas as perguntas do formulário, ele não consegue avançar de etapa. E o que foi bom para a gente também, que a gente eliminou aquela ruptura do lead estar qualificado ou não. Porque assim, a gente colocou as perguntas, a gente montou um questionário, preenche o questionário. Se o Ah, executivo preencheu aquele questionário lá e a gente, né, e tem as informações suficientes para seguir, eliminou aquela coisa assim, ah, não está qualificado, ou, né, o pré-venda acha que está qualificado e o vendedor acha que não, é a né? discussão eterna, né? A Do discussão vendedor com o eterna. pré-venda. Isso. E Agora, aí, essas informações claras, né? Fica mais transparente a uhum, relação. uhum. Porque a gente fez um alimento e tal, o que que precisa então para seguir? E a gente ia lá, e isso tem que ser muito rigoroso, né? De processo. Se a gente via lá que não estava preenchido da forma correta, a gente voltava e fazia arrumar de novo, justamente para eliminar essa ruptura, né? E aí, hoje a gente não tem mais esse processo de pré-venda. Agora a gente está com o Inside Sales, que tem uma carteira específica, e daí os executivos de base e de nova. Mas o que é legal também é ver todo esse histórico de interação. Por exemplo, né, a Lili, ali, a nossa Insight Sales, ela estava fazendo agora, a gente fez um treinamento em paralelo de inteligência artificial no RH. Mas mesmo assim, a gente coloca que qualquer interação que a gente tiver com o cliente, ela tem que estar registrada no CRM. E aí a Lili ia lá, ia falando com as pessoas do RH, então já tinha colocando, né, com quem que ela estava conversando, aí já atualiza, né, o contato das pessoas. Aí a dor que a gente tem tá, atualizou no Eleve, daí depois tem que ir lá e atualizar no CRM da Sene, né? Quanto Mas a isso, vai acabar quanto a isso aí, né, isso, Mari? Val, então, assim que a Sênior deixar, já tem um compromisso nosso aqui da Eleve de fazer uma integração com o CRM da Sênior para enviar para lá, nem que seja só as movimentações de agenda, porque é um grande Uhum, gargalo, né? A uhum. conta lá na Sênior sem movimentação, o outro canal pode expedir, ou a própria Sênior pode pedir a conta. Então, assim que. O Rossoni
falou muito sobre isso no final do ano passado, que ele estava lutando para sendo liberar essa integração, essa API, para a integração com outros RPs, e assim que ela liberar, tem o nosso compromisso aqui de fazer essa integração funcionar para tirar uma grande dor, né, do mundo dos canais sênior. Nossa, não, vai ficar assim, ó. É o sonho, eu digo, é o meu sonho de princesa, né? Que É daí a gente não verdade. precisa. É um perrengue nessa É um parte aí. perrengue, é. Mas aí é que tá, mesmo assim daí já facilita, porque daí, assim, como eles estão colocando sempre essas interações ali, né, no Eleb, daí a gente, às vezes também a gente faz esse apoio aqui, né? Eu vou lá e dou uma conferida no CRM da Sênior, ó, não tá batendo aqui, vamos, né? Aham. A gente vai se ajudando também, né? Porque a gente sabe da Sim, dificuldade, né? E assim, a sim, posição aqui é entendo. vamos facilitar a vida do executivo que está na rua. Então a gente vai se lembrando, assim. Ontem mesmo estava mandando para o Rafa, eu disse, ó, Rafa, tem aqui gente que não está atuando nessa conta aqui, cara. E aí a gente vai se ajudando e vai cobrando, né? Então, para isso, para essa gestão, assim, e a gente acompanhando a nossa meta, ali a gente já faz o filtro da previsão do fechamento do mês, né? Até ali com o próprio executivo de canal, a gente faz o fechamento ali, tudo por dentro do Eleve. A gente vai acompanhando por ali. Então, para a gente ganhou bastante velocidade e vai ficar ainda melhor, né? Obrigado, Val, pelo seu depoimento aí. Essa parceria já vem de um tempinho e vai durar muito mais tempo ainda. E espero que vocês continuem contribuindo aí para a melhoria do sistema contínuo aí, e crescimento da utilização também. Uhum, não, isso pode deixar, porque a gente, né, gosta. E até isso que é muito legal também, assim, né? Acho que vale reforçar, mesmo assim, né? Até no pós, assim, ontem, esses dias, a pessoa que tratou com a gente lá no começo era o Matheus. E a gente marcou uma agenda agora, inclusive para eu dar uma revitalizada. Assim, vem cá, será que eu estou usando aqui da forma correta? É, porque Uhum. entrou muita gente nova no time, então todo mundo é muito disposto a vir e trocar, fazer esse bate-papo, sabe? Então a gente tem até uma agenda hoje, porque eu tô com muita gente nova no time, e assim, vem Aham. cá, faz aqui um review para o time de boas práticas para a gente trabalhar no CRM, né? E aí, o pessoal Ah, sempre tá muito ótimo. disposto, isso é bem legal. Bom, muito obrigado. Bom, Kirli, então o que a gente tinha para trazer era Muito isso, bom. Muito bom, né? Emane, muito bom, Espero que as Valquíria. pessoas tenham compreendido aí bem e estou à disposição agora para se alguma pergunta, alguma Já tem curiosidade, uma alguma... pergunta. Já tem uma pergunta Opa! aqui no chat. Ele Ah, pergunta assim, sobre as propostas que possui layout da Senior e não conseguimos integrar com nada. No Eleve, vamos conseguir gerar uma proposta Senior padrão? Interessante, né? interessante. Deixa eu te falar de casos práticos, né? Aquela proposta de licenciamento que tem que preencher aquelas características dentro do CRM da CN para ele gerar aquela planilha, a gente não consegue trazer aquilo para o CRM ainda porque ia dar um trabalho manual gigantesco para fazer. Mas a gente consegue deixar um layout pronto dentro do CRM e copiar só aquela parte lá da tabelinha das licenças e colocar dentro do template e enviar para o cliente a partir do CRM. Então, hoje, proposta de serviços já vai tudo 100% dentro do CRM, proposta de projetos e tal. E o da licença, quando tem uma quantidade de licenças grande, a gente faz assim para facilitar o uso. Mas a resposta é sim. Você pode ter inúmeros modelos e templates de propostas prontos, padrões, e a proposta pega as variáveis da oportunidade, né, como contato, empresa, produto, valor e preço, e monta a proposta e vai para a assinatura. Tem mais uma pergunta aqui também, viu? Certo. Existe previsão para integração com o GED, né, CGN Senior? Se eu estiver falando errado, viu, gente? Ah, Foi essa a pergunta. Está aqui da Gisele. então, o Existe GED, previsão para a Gisele integração? da Engenho, tudo bem, Gisele? Uma previsão de integração nativa não Oi, está tudo no bom? nosso radar. É Mas que hoje a tudo bem, integração é Gisele? com clique. Bom dia. A integração é com ClickSign, né? Mas uma O boa parte ClickSign de dos assinatura, exatamente. uma boa parte dos canais ele já tem, já usa o GEDSign da Senior, né? Agora o Senior Flow aí. Sim. É, então, de repente, seria bem interessante se pudesse entrar Boa. num É o roadmap aí Sign da Senior, né? essa Ele mudou de integração nome com agora? agora não é mais X-Platform, é
Senior Flow. Então, se a gente pudesse colocar uma sugestão, né, num roadmap aí para essa integração, até porque o ClickSign ele vai ter custo. Se eu usar o Sign da Senior, aí eu tenho uma faixa bem grande aí para poder usar sem custo nenhum. Então, para essa fase de propostas já ajuda, já reduz um pouco, né? E também porque fica centralizado os nossos documentos dentro de uma mesma plataforma, né? Senão eu vou ter um pouco numa plataforma e um pouco noutra plataforma, tá? Então, se tu puderes avaliar, Eumane, tá? Eu vou conversar com o pessoal da fábrica hoje mesmo e pegar uma posição e eu te dou um retorno no privado. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, viu, Gisele? Alguém tem mais alguma pergunta? Elton quer acrescentar alguma coisa também? Pessoal, queria dar um depoimento. Nós também estamos avaliando aí a possibilidade de desenvolver essa parceria com a Eleve e já passamos por essa apresentação e como o interesse na plataforma como um todo atrapalhou um pouquinho esse negócio do Summit, essas 2 semanas aí, a RP Summit. Aí a gente está com o pessoal de operações para ver justamente até que se vale a pena ou se é interessante a gente ver só essa questão do CRM ou a questão de entrega e suporte, né? Então, a plataforma é bem ampla. A gente sabe que ferramentas específicas vão entregar mais recursos, mas existe uma coisa que é a integração e a rapidez que a informação flui. Então, é colocar isso na balança, entendeu? Tipo, isso aí. O que é que vale mais? É eu ter a informação de uma maneira rápida, o básico de uma maneira rápida, ou ter uma coisa bem detalhada, mas que dá um trabalho e que tem um custo muito elevado para se manter. Então, nós estamos nessa fase aí de fazer uma avaliação e ver o que a gente faz, né? Mas eu estou assim, o canto da sereia é ótimo. Se eu conseguisse colocar isso numa plataforma só, seria fantástico, entendeu? Mas a gente está avaliando. É o mundo ideal, né? Exato. E estamos conversando com a Eumane e a gente está seguindo. Só para dar esse depoimento também aí, que realmente é um negócio que parece ser... E nós estamos órfãos de CRM, praticamente, né? Então, é uma coisa que a gente... Eu uso aqui hoje o Pipeline, que é uma ferramenta sensacional, mas eu estou à busca de uma coisa mais gerencial, entendeu? Uma coisa que agregue mais valor. E parabéns aí a você. Estamos daqui prontos, Elton. Assim que você chamar, a gente dá sequência no processo aí. Obrigado. Vai fazer o print? Eu preciso que tire o compartilhamento da tela para a gente poder fazer o print final. Por favor, pessoal, abram as telas, fiquem bonitos. Para a gente fazer o print para nossas redes sociais. No meu caso, era difícil, viu? Mas... Obrigada, viu, Mani? Obrigada, Val. Obrigada, Elton. Obrigada, nossos associados, nossos amigos. Ô, André? Mais alguém consegue abrir? Estou perdendo a respiração aqui para ficar bonito. Vou acabar tendo um troço. Pronto. Obrigado, pessoal. Pessoal, em nome da Eleve, muito obrigado a Obrigada todos também. pela participação e pela agenda. Um grande abraço.